Paz e bem a todos, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos a mais uma corrente do bem do Lar Francisco de Assis. Já que não podemos estar fisicamente em nossa casa, estamos aqui nos reunindo agora 3 vezes na semana, às quartas, às sextas, aos domingos, para podermos orarmos juntos, vibrarmos juntos pela nossa família, pela nossa vida, pela nossa cidade, pelo nosso país, pelo planeta. E a gente convida, em todo encontro, você que percebe que há alguém que nesse período de recolhimento, de isolamento social, ainda não conseguiu ter aquele equilíbrio emocional, ainda está oscilando nas suas vibrações, nos seus pensamentos, e se o encontro da corrente do bem tem feito bem a você, passa o convite da corrente do bem para essa pessoa, para que ela possa também vir se alimentar nessa fonte de água pura, comer também desse pão de Francisco, para poder se fortalecer. Né? Muitas pessoas escrevem para a gente e dizem assim, nossa, como que a corrente do bem tem me feito bem. Eu fico ansiosa esperando o dia chegar, a hora chegar, como tem me feito bem, é uma bênção, tudo fica calmo à minha volta. Então, o bem que a gente quer para a gente é o bem que nós devemos ter para o próximo. Então, se está te fazendo bem esse remédio, esse encontro, passe adiante, não guarde só para você. Nós trocamos mensagens diárias, né? Agora a nossa fala, a nossa conversa é virtual. Então nós passamos mensagens diárias, mensagens cômicas, mensagens, né, tristes, piadas, e por que não passar o convite da corrente do bem? Por que não passar? Fala assim, para quem eu vou semear hoje? E aí você pensa, em qual jardim eu posso jogar essa semente? E aí pede a espiritualidade na sua oração para que você ore e seja intuído, porque aí virá a atuação de São Francisco, onde fala, fazei-me instrumento da vossa paz. E fazer instrumento da paz é isso, é poder pegar aquilo que nos faz bem e passar adiante, para que possa também levar a paz adiante. Então a gente convida a vocês a serem esses semeadores da paz. E hoje nós estamos aqui mais uma vez com Hélio Tinoco. Hélio, muito obrigada por aceitar o convite, o meu pedido de retornar à corrente do bem. Hélio que tem feito um trabalho super bacana, ele está todo dia nas redes sociais com palestra, está no YouTube, está no Facebook. Então, gente, acompanhe. Às vezes está em casa, não tem nada para fazer, baixou a vibração, poxa, eu vou lá, vou ver o que aquele palestrante que foi convidado do lar está fazendo hoje. Entra no canal dele, assiste as palestras, a fala do Hélio, que sempre está sendo um grande estudo para a gente, uma forma muito didática. Então venha participar, segue o convidado do dia. Hélio, daqui a pouquinho eu passo para você no nosso íntimo. Se até agora, nesse período de isolamento e de encontros da corrente, ainda não conseguimos trabalhar algo que está dentro de nós, que possamos na noite de hoje, dessa fala, ter o nosso despertar, ter o nosso encontro no Evangelho de Jesus. Que as vibrações da corrente do bem alcance aqueles no qual trazemos a nossa mente. Aqueles companheiros que estão enfermos, debilitados na recuperação do coronavírus, aqueles que estão com outras enfermidades, enfermidades que retornam ao corpo físico e que fragilizam tanto a nossa alma, fragiliza a nossa família. Vamos colocar aqui na corrente do bem
aquelas pessoas que estão se despedindo de entes queridos, sem ter condição de ter um velório, como gostaria, que prestasse as últimas homenagens. Vamos pedir por aqueles que partiram, que possam, na esfera espiritual, ao despertarem seus olhos nessa nova condição, sentirem o abraço amigo, o amparo espiritual. Vamos direcionar a corrente do bem ao nosso lar, para que haja saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. Que tenhamos principalmente equilíbrio para enfrentarmos tudo aquilo que nos reserva os próximos dias. E que Francisco de Assis, na noite de hoje, faça do nosso companheiro Hélio Tinuco uma preciosa ferramenta em suas mãos, para burilar nosso íntimo naquilo que mais precisamos. Que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir e coração de sentir aquilo que Jesus reservou para a noite de hoje. Que assim seja. Hélio, meu querido, seja mais uma vez bem-vindo. Pode desbloquear seu microfone, a sua câmera e nos presentear com a sua fala. Queridos irmãos, queridas irmãs, imensa satisfação de mais uma vez poder participar dessa corrente do bem, esse trabalho que tem alcançado tantos corações, trazendo a informação, o consolo da doutrina de Jesus, Rede Viva pelo Espiritismo. Uma alegria muito grande. E ontem, quando nós conversamos sobre a possibilidade de estarmos aqui hoje substituindo um companheiro que teve dificuldades, que não poderia comparecer, eu comecei a pensar se isso não teria sido uma programação do mundo maior. Queridos, nada que nos acontece por acaso. É um planejamento divino no coração dos amigos da luz que visam, acima de tudo, a nossa educação de espíritos imortais. E o tema que nós tínhamos preparado, até o faremos daqui a pouco, às 20 horas, para uma instituição aqui da nossa região, seria desapegar para não sofrer. Eu fico imaginando quanto desse cuidado divino não tenha também sido a influência para que esse tema possa vos falar nessa noite de quarta-feira. Então, a nossa alegria, nossa renovada alegria, o nosso abraço carinhoso aos irmãos do Lar Francisco de Assis, aí de Macaé, a todos aqueles que estão nos acompanhando agora pela transmissão, através da internet, através dessa rede aqui, essa plataforma de comunicação. E a nossa prece, já bem feita pela companheira, é rogar que Francisco de Assis possa se utilizar de nós para que possamos ser o instrumento de Jesus para trazer paz e consolo ao seu coração. Então, que seja para cada um de nós um fim de tarde, uma noite, começo de noite muito especial. Pois bem, queridos irmãos, o tema a ser trabalhado: desapegar para não sofrer. Nós começamos essa palestra lembrando do último censo do IBGE, foi realizado no ano de 2010. A gente teria um censo programado agora para 2020, mas por conta da pandemia do coronavírus, ele foi prorrogado, ele vai ser transferido, para o ano que vem, para 2021. Mas no último censo do IBGE, nós espíritas tivemos uma grata satisfação. Nos foi apresentado em números de pesquisas de que teria sido o espiritismo a religião que mais crescera nos últimos 10 anos. Religião que mais cresceu, portanto, de 2000 a 2010. Nós começamos a nos perguntar por que o espiritismo vem crescendo tanto. Nós que temos tido a oportunidade de viajar por vários estados, temos percebido uma presença, um acréscimo numérico, as casas maiores, mais pessoas frequentando. Mas por que será?
E nós começamos a nos questionar. E alguns pontos foram importantes para essa pesquisa. No início, nós pensamos que poderia ser uma influência da organização que o Espiritismo vai tomando. Nós hoje temos federativas que atuam incisivamente. São organizações que estão interligadas entre si, recebendo orientações da Federação Espírita do Brasil. Então, se você, por exemplo, vai a uma reunião espírita em Macaé, ou aqui em Vila Velha, ou vai a Macapá, a estrutura da reunião é muito parecida. A literatura que nos orienta é a mesma. Se você vai fazer um estudo sistematizado do doutrina espírita, por exemplo, chamado ESD, lá no Minas Gerais é ESD, o livro é o mesmo. Então, essa organização trouxe credibilidade, é verdade. O segundo ponto importante que gerou uma influenciação para que as pessoas pudessem vir é o fenômeno da internet. Meus irmãos, observem bem. Nós estamos agora em casa, já disse isso aqui na última vez que participei, né? Primeira e última vez daquele dia, que eu venho de uma religião evangélica. E eu tinha um preconceito imenso com relação ao espiritismo. Me dizia, eu aprendi que era coisa do diabo. Eu imaginava que não deveria nem passar na calçada. Eu tinha uma certa dificuldade. E foi com muita dificuldade que eu tive que lutar para entrar numa casa espírita, pela primeira vez. No entanto, hoje a casa espírita entra na casa da gente. E aqueles companheiros, com todo respeito aqui, que vêm também da mesma origem que eu tenho, evangélica, podem ouvir e entender que o espiritismo é Jesus. Fala de amor, fala de caridade, fala do bem. Não tem nada a ver com o diabo, até porque o diabo ele não existe, isso é um assunto para outra palestra, mas enfim. Então esse fenômeno da internet facilitou. Mas, meus irmãos, o principal motivo pelo qual a religião espírita foi a que mais cresceu no Brasil nos últimos 10 anos foi porque nós temos respostas. Respostas racionais, respostas lógicas. Aquelas respostas que a filosofia tentou responder por 5.000 anos e não conseguiu. Quem somos? Para onde vamos? De onde viemos? Porque passamos pelas dores que passamos? E responde, meus irmãos, com racionalidade. É essa racionalidade que encanta e que convence e que traz as pessoas. Estou introduzindo esse assunto porque, meus irmãos, desapegar para não sofrer é uma verdade absoluta. Ou você se desapega e não sofre, espíritos ainda imperfeitos, ainda muito linkados com a sombra, a gente tenta fazer os meios termos. Então a gente pensa que pode se manter em termos. O que acontece é que nós pegamos e não sofrer. Ou então a gente pensa que pode, que se desapegar, a gente vai sofrer, tentando criar os intermediários que não existem. Meus irmãos, definitivamente, se eu me mantiver apegado, eu irei sofrer. O que pode estar acontecendo é um determinado momento de controle. Então, o seu apego não está lhe fazendo sofrer ainda. Lembram-se daquele artista circense que equilibrava pratos no circo? Lembra dele? Então, ele rodava uma sequência de 10, 15 pratos e tudo estava funcionando perfeitamente no controle. Só que haveria um momento em que os pratos começavam a cair, porque ele se cansava daquela correria e ele era obrigado a encerrar o espetáculo. Algumas vezes pode ser que a minha infantilidade tenha me levado a acreditar que o apego não está me fazendo sofrer. Vamos trazer aqui o pensamento espírita e mostrar para os companheiros por que o apego faz sofrer. Tudo bem até aqui? Mas mais importante ainda, vamos apresentar uma metodologia do próprio Jesus para que a gente possa vencer esse apego, que é algo ainda tão natural em vários graus de intensidade em cada um de nós. Bom, para começar, então, vamos qualificar apego, vamos conceituar apego. Eu fui até o dicionário, fiz algumas pesquisas e encontrei o conceito de apego em 3 níveis. Primeiro, vai dizer que apego é um sentimento de afeição, de simpatia por alguém ou por alguma coisa. Meus irmãos, isso é bom. Então, aqui parece que apego é bom. Até aqui,
nesse primeiro nível de conceito, apego se confunde com afeto. A nossa grande proposta, meus irmãos, a nossa grande intenção de vir ao planeta é desenvolver amor, desenvolver afeto. E esse desenvolvimento do amor e do afeto, ele acontece nos relacionamentos. Então, há como uma confusão no dicionário entre apego e afeto. No segundo nível de conceito, ainda mantém o mesmo nível de confusão quando diz que apego é uma ligação afetiva que se estabelece com alguém ou com alguma coisa. É anterior ao sentimento. É só a ligação, mas ainda é positivo. Ainda se mistura com afeto. Mas vem o terceiro nível, mais linkado à questão psicológica, que vai dizer que apego é uma dedicação permanente e exagerada a alguém ou a alguma coisa. O problema, meus irmãos, do apego está aqui. A raiz, a origem está aqui. Dedicação permanente e exagerada, que vai nos levar a construir algo conhecido como sentimento de posse. Meus irmãos, todos nós temos isso. Invigilantemente temos isso. Automaticamente temos. Por exemplo, hoje, é bem provável que tenhamos dito algumas vezes a minha esposa, o meu carro, o meu telefone celular, ou então até reclamando, a minha internet não está, essa coisa toda, né? Mas nós tomamos posse quando, na verdade, meus irmãos, nada nos pertence. Nós somos apenas mordomos, tomadores de conta. Tudo que nós temos, tudo que é material, são empréstimos de Deus, que deveriam ser utilizados pelo Espírito imortal para construir valores e valências espirituais. Nós não temos nada, nada nos pertence. É André Luiz, me parece que é André Luiz, sim, numa das suas escritas na Agenda Cristã, ele vai dizer que ao desencarnar, tudo que nós temos vai ficar aqui. Mas o que nós somos, haveremos de levar. Então, seria necessário essa primeira compreensão de que se estamos encarnados, se conseguimos aqui essa oportunidade preciosa, tem como intenção passar um período na matéria para desenvolver o espírito imortal. Pois bem, voltando ao apego, o apego, então, seria o amor adoecido, meus irmãos. O apego é o amor excessivo. Interessante que a gente poderia afirmar que qualquer coisa em excesso faz mal. Qualquer coisa. Por exemplo, a água. Segundo a Organização Mundial da Saúde, nós deveríamos ingerir 35 ml de água por quilo de massa corporal. Vamos trocar em miúdos? Se alguém pesa 100 quilos, deveria beber 3,5 litros de água por dia. No entanto, se tomarmos 10, passaremos mal. Então, a água faz mal? Não. O que faz mal é o excesso. E verdade é, meus irmãos, que amor excessivo também faz mal. A gente imaginava que porque amor é uma coisa boa, o excesso não faz mal. Faz sim. O amor precisa ser um amor equilibrado. E nesse amor excessivo, que é o apego, ele tem direcionamentos. Na verdade, 2 direcionamentos. O primeiro, ele tem um desdobramento de direcionamento. Então, vamos lá. Comecemos pelo amor excessivo por pessoas. Então, todas as vezes que eu amo alguém excessivamente, esse sentimento não é amor, ele é apego, ele vai me levar ao sofrimento. Mas ele tem uma variação, que é o amor excessivo por si mesmo, pela gente mesmo. O que a ciência, o que a psicologia chama de narcisismo. É esse narcisismo que, não compreendido, que não aceito, leva-nos a desenvolver algo que está na moda. O medo de envelhecer. Meus irmãos, nos últimos 6 anos, as indústrias que mais cresceram foram as de cosméticos. Porque nós não queremos envelhecer, nós queremos nos manter jovens. Talvez isso linkado ao amor excessivo. Não estou dizendo que não temos que cuidar da nossa aparência. Claro que sim. Mas não poderá haver, não deveria haver o excesso. No entanto, meus irmãos, é esse excesso que pode estar linkado ao amor excessivo pela gente mesmo. E esse amor excessivo vai também nos levar ao sofrimento. A segunda vertente é quando nós amamos excessivamente
os bens materiais. Amamos excessivamente as coisas que nós temos. Interessante que aqui a gente vai compreender que o apego ele tem um lado curioso. Ele pode acontecer com as coisas que nós temos. Mas ele pode também acontecer com as coisas que nós não temos. Queríamos ter, desejávamos ter, não temos. Mas o sentimento de apego, então, ele pode assabarcar todos nós. Quer tenhamos patrimônio, quer não tenhamos. Eu tenho uma história na minha vida, uma história particular, vou abrir mão para contar aqui para os companheiros, que ela ilustra muito bem essa palestra. Eu tenho um amigo, nós somos até vizinhos aqui em Vila Velha. Não sei se eu falei da outra vez, eu sou de Campos, do Goitacazes, aí pertinho de Macaé. E esse meu amigo também é de Campos, nos conhecemos há 40 e tantos anos. E esse meu amigo, ele fez um concurso para promotoria no Rio de Janeiro. Ele perdeu esse concurso por um ponto. Um ponto. E, vez por outra, ele traz o assunto à tona, dizendo, puxa vida, se eu tivesse passado naquele concurso, hein? Meus filhos poderiam estar numa escola bilíngue, eu poderia viajar, levar minha esposa para Disney, enfim. Comprar um carro melhor, morar de frente para a praia. Só que esse concurso, meus irmãos, tem 30 anos. 30 anos. Depois ele veio até a passar num concurso também do judiciário, uma outra função. Meus irmãos, 30 anos. O sofrimento que ele tem não é pela realidade. É pelo sentimento de apego por aquilo que ele gostaria de ter tido e não tem. Pois bem, mas por que então que a gente pode pensar como que pessoas em amor e excesso com pessoas e bens materiais fazem sofrer? Como que isso pode acontecer? Vamos lá, vou pontuar rapidamente, o tempo não permite alongarmos, né? Até comentei com a Christian que eu tenho uma tarefa daqui a pouco, às 20 horas, então vou até me desculpar com os companheiros, no término, não vou poder ficar até o final, gostei muito da outra vez, a companheira fez reflexões, fez uma prece muito bonita, eu vou ter que me ausentar depois que a palestra terminar, mas porque, rapidamente vou trazer como que o apego faz sofrer. Olha só, o apego, quem é apegado? E nós somos, em alguns níveis. Podemos diminuir o nível, podemos melhorar, mas o apego gera instabilidades emocionais. O apego também gera ciúme. Meu irmão, quem tem ciúme não consegue ficar feliz e ter paz. O ciúme é uma doença patológica que precisa ser tratada. Ela tem como base a baixa estima. Os terapeutas atendem. O atendimento fraterno na Casa Espírita também atende a tratamentos específicos. Mas também, por exemplo, o apego pode levar ao medo. Principalmente ao medo de perder e entre outros. Pois bem, se esse apego não for, de alguma maneira, resolvido, a gente pode desenvolver uma doença psicoemocional grave chamada codependência afetiva. É quando a pessoa não consegue mais ter vida própria, quando ela só está feliz, quando o objeto amado está feliz. É uma doença séria, pode ser tratada também, deve procurar ajuda. Eu queria aqui orientar um livro, se você conhece alguém que tem essa simbiose patológica que faz sofrer, eu vou recomendar um livro que está na internet, gratuito, em PDF, da terapeuta americana chamada Beatrice Melody, chamado Codependência Nunca Mais. O pessoal que conhece a área de psicologia chama esse livro de A Bíblia da Codependência. Então, a codependência faz sofrer. O amor excessivo pelas coisas materiais que nós temos também faz sofrer. Sofrer como? Aqueles que amam em excesso o que têm em material, eles podem sofrer de ganância. Mesmo o que é a ganância? É quando nós queremos mais do que precisamos. É quando nós, em nome desse querer, passamos por cima da ética, da moral, nos envolvemos em corrupção, muitas vezes, para ter um patrimônio que jamais seríamos capazes de usufruir. Então, pode ser fruto do apego? Sim, a inveja, quando eu começo a me comparar com o outro, também o medo de perder, também a avareza. Meus irmãos, os avarentos sofrem. O avarento é aquele, quem não conhece um deles, ele pode comer bem, mas ele não come. Ele vai comer o miojo, ele quer guardar o dinheiro. Sabe para quê? Para guardar.
Ele vai, o prazer dele, a alegria dele, amanhecer o dia, ligar o computador, entrar no site do banco e ver o saldo. Esse camarada está sofrendo. Mais cedo ou mais tarde ele vai deixar de estar no controle e vai sofrer. Porque o apego às pessoas e aos bens materiais fazem sofrer. A pergunta aí, meus irmãos, faz sofrer por quê? A resposta é a mais fácil. Faz sofrer porque pessoas e bens materiais são perecíveis. Eu tenho outro amigo que ele diz que não quer ter um cachorrinho, porque ele, se tiver um cachorro, ele pode se apegar ao animal, o animal vai morrer, ele vai sofrer. Então ele abre mão dos momentos de alegria, de brincadeira com o cachorro, do cuidado, porque tem medo de perder. Então, pessoas e bens materiais são perecíveis. Você pega um amigo que está começando um namoro novo, e namoro está o egoísmo. Então, o materialismo é sustentado pelo materialismo, pelo orgulho, pelo egoísmo, que vai produzir o apego. E, infelizmente, a maioria de nós é apegado. Quer um exemplo para você se convencer que você sofre de apego? Tá bom. Você está em casa vendo televisão, assistindo televisão e olhando o WhatsApp. Ou está olhando o WhatsApp, vendo televisão, não sei mais qual é a ordem correta. E, de repente, você distraiu, botou o telefone no colo, levantou-se. E o telefone cai no chão e trinca o visor. São 3 a 4 dias de depressão, um processo de autoacusação. Meu Deus, como foi que eu deixei isso acontecer? Meus irmãos, é só um pedaço de vidro. É claro que é um pouco caro, mas não é pelo vidro do telefone que você está sofrendo. Você está sofrendo porque você é apegado. Pois bem, meus irmãos, a pergunta principal do tom da palestra: como podemos fazer para nos desapegar? Vou trazer a estrutura completa e vou lançar no final um desafio. Se você cumprir o desafio, é porque você quer realmente aplicar o processo e ser menos apegado. Se você não cumprir, é uma questão ainda de repensar se vale a pena ou não continuar sendo apegado e depois vir a sofrer. Pois bem, para começar a responder a pergunta principal da palestra, como desapegar, eu trouxe um ditado popular muito conhecido. Diz assim: deixe o cavalo solto. Se voltar, ele é seu. Se não voltar, nunca lhe pertenceu. Meus irmãos, esse ditado é muito forte. Muitas vezes estamos no controle de um relacionamento que já faliu, de uma situação que não compensa mais. Mas talvez o medo de sofrer, por conta do apego, nos leve a conservar uma relação doentia. Talvez seja a hora de romper com essa relação, ou ainda antes, procurar ajuda para poder melhorar. Porque não dá para viver sofrendo. Então, se você soltar o cavalo, e soltar é um verbo que é sinônimo de libertar, quando eu encontrei esse paralelo, eu me lembrei daquela fala de Jesus, o Nazareno. João, capítulo 8, versículo 32, onde teria dito no Senhor: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus irmãos, esse versículo daria uma palestra. Mas a gente podia aqui variar em libertar de quê? Se o próprio capital emocional e espiritual, um pouco de nosso tempo, em pesquisas, vamos poder realizar qualquer advento. Vou dar um exemplo. Os companheiros, talvez, alguns até saibam fazer bolo de aipim. Imagino que a maioria, como eu, um desastre na cozinha, não sabe fazer um bolo de aipim. Mas eu vou garantir que, se você quiser, depois da palestra, fazer um bolo de aipim, você pode, você consegue. Sabe como? Você conhece o Google? Já ouviu falar? Google? Tem uma companheira nossa aqui de Guarapari, excelente palestrante, Alba Sampaio, que ela disse que se não estiver no Google, é porque não existe. O Google tem tudo. E tem 400 receitas de fazer bolo de aipim. Você não faz porque você não buscou o conhecimento. Quando eu busco o conhecimento, eu me liberto da ignorância e começo, então, a atuar melhor em qualquer área. Então, por que não descobrir melhor como fazer para vencer o apego? Essa é a proposta. Vamos lá. Comentamos aqui a fala de Jesus e eu quero trazer uma passagem do Evangelho de Mateus,
capítulo 19, 16 a 22, falando da história do jovem rico. Eu tenho 1 hora, né? 1 hora de reunião, não é isso? É isso mesmo, agora me lembrei. Bom, a história do jovem rico. Eu vou trazer o texto, vou comentando, vou citando, e vou fazer alguns comentários importantes. Esse texto começa assim. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? Meus irmãos, esse jovem, ele vem de uma origem judaica. Ele é um jovem religioso, vamos ver isso ao longo do trabalho, mas o judeu, ele tem um raciocínio linear. Ainda tem-se. Ele acredita que se ele fizer coisas boas para as pessoas, Deus o amará mais. Deus o recompensará. A espécie da troca, da barganha com Deus, que nós migramos para o catolicismo, para o cristianismo, e que migramos também, temos migrado para o espiritismo. Então, na verdade, isso é a verdade. Se eu fizer o bem para as pessoas, eu vou garantir uma colônia melhor no mundo espiritual. É isso que acontece. Isso é uma meia-verdade. Na verdade, não é o bem que eu faço. Na verdade, é o sentimento que eu produzo com o bem que eu faço, que vai determinar a minha melhoria moral, a minha evolução. Então, o caminho, o meio de chegar a uma melhoria moral é, sim, me priorizar nas ações de fazer o bem pelo próximo, até porque, assim, eu vou estar combatendo o egoísmo e o orgulho, que, segundo Kardec, são as chagas da sociedade e da humanidade. Então, o jovem perguntou: que farei para herdar a vida eterna? Meus irmãos, essa pergunta do jovem talvez seja uma das indagações mais feitas no mundo inteiro. As pessoas estão preocupadas. O nosso momento hoje, o momento planetário, tem nos levado a refletir sobre questões espirituais. Que bom! A minha sogra, ela é da Igreja Católica, frequenta uma igreja aqui perto de casa. E é uma boa católica, praticante, participante. E a gente, quando está em Vila Velha, normalmente domingo à noite tem palestra. Todo domingo. E aí a palestra acaba antes da missa. É muito comum isso. A gente volta para casa e o nosso caminho de retorno é do lado, passa vizinha igreja católica. É a igreja do Perpétuo Socorro, do Padre Anderson, Padre nota 10. Tá? Esse camarada, ele fez, só para ter ideia rapidinho, ele comprou um ônibus para a igreja, transformou um ônibus em banheiro para poder dar banhos em moradores de rua. Esse cara é maravilhoso. Mas, enfim, voltando para cá, para nossa religião, para não ficar botando sardinha na religião dos outros, né? Até porque podemos. Mas, enfim, passei do lado da igreja, no dia que estava chovendo, a igreja abarrotada, foi antes da pandemia, é claro, tinha gente do lado de fora sem guarda-chuvas. Eu olhei aquela cena, comentei com a minha esposa, mas o camarada está do lado de fora, chovendo, vendo a missa. Meus irmãos, é o momento do planeta, onde nós precisamos, já demos conta que precisamos nos aproximar de Deus. Estamos tomando consciência daquele salmo dos filhos de Corá, Salmo 42, versículo 2, quando diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Até quando, Senhor, irei ficar afastado da tua face? A exemplo daquele jovem, a humanidade indaga: o que eu posso fazer para me aproximar de Deus e conquistar a vida eterna? Dito isso, o texto prossegue e o diálogo continua. E ele disse, Jesus disse para aquele jovem: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Meus irmãos, 2 pontos que eu quero ressaltar, importantíssimos aqui. Primeiro, o entendimento literal. Nós temos errado e pecado gravemente durante a história da formação do pensamento religioso da humanidade, porque fizemos interpretações literais. Na Idade Média, nos disseram, a gente não sabia ler, nos disseram: olha, está escrito aqui, não vim trazer a paz, mas a espada. A espada, ferramenta de morte. E nós então deduzimos que era para matar em nome de Jesus. E montamos as cruzadas, mais de 2 séculos, lutando e matando em nome de Jesus. Interpretação literal. Cuidado, nós podemos nos apoiar nesse texto, porque a fala diz:
Jesus retruca com aquele jovem. Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Ele não era bom? Baseado nesse texto, podemos afirmar, ele não é bom. Meus irmãos, cuidado. Nós temos no Brasil 23 traduções oficiais da Bíblia e ainda temos traduções independentes. Cuidado com as traduções. É preciso ter bom senso e extrair o espírito da letra. Cuidado. Como é que se explica esse texto? Então, ele disse que ele era mau? Não. Na verdade, segundo os teólogos modernos, o texto original de Mateus é em hebraico, em aramaico. Ele quis homenagear o povo hebreu. E havia no hebreu um termo que significava um bom, que só se dirigia a Deus. Por exemplo, vamos supor, hoje a literatura espírita diz pra gente que Deus é soberanamente bom e justo. Então eu vou chamar alguém, havia uma palavra para soberanamente bom. Então eu vou chamar um companheiro qualquer e vou dizer, olha, fulano é soberanamente bom. Ele me corrige, não. Soberanamente bom, só Deus. Na verdade, ele assumia que era bom. Meu irmão, cuidado com interpretações literais. Ao longo da palestra, vou trazer umas 2 ou 3 a mais só para a gente enriquecer. É preciso, repetindo, pesquisar, entender o contexto, entender e tirar a informação correta. São 23 traduções. Pois bem, segue o texto. Respondeu o jovem Jesus: se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Meus irmãos, parecia óbvio. Aquele jovem conhecia isso. Ele era religioso. Ele conheceu isso. Está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 11. Quando Moisés dirigia-se àquele povo rebelde do deserto. E veja, meus irmãos, há 3.250 anos, a informação mal interpretada, mas que hoje pode ser entendida com lucidez. Diz assim o texto: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A maldição, quando cumprides os mandamentos, a bênção, perdão, meus irmãos, a bênção, quando cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. E a maldição, se não cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Então, na verdade, meus irmãos, a visão do Espírito de Deus, um Deus que ama e cria, não castiga, não pune e nem menos abençoa. Nós é que, se escolhermos a bênção, escolher a lei de Deus, seguir a lei de Deus, recebemos a bênção. Mas o contrário é verdadeiro. Se nós nos afastarmos da lei de Deus, encontraremos a infelicidade. Há uma frase de Pablo Neruda, famoso poeta chileno, onde ele vai dizer que guardar ressentimentos, ele vai dizer que nós somos livres para fazer escolhas, mas ao mesmo tempo somos escravos das consequências. Então aquela infantilidade de ficar zangado com Deus, porque Deus me castigou, é uma coisa infantil. Nós, meus irmãos, somos resultados. Seria a hora, por exemplo, de começarmos a pensar em que tipo de semeadura temos feito, porque elas vão produzir resultados. Pois bem, o texto segue. Se queres, então, entrar na vida, guarda os mandamentos. Estava tudo resolvido, estava encerrado, mas o jovem prolongou a conversa e perguntou: Senhor, quais mandamentos? E o Cristo faz o resumo magnífico da Torá. Não dá tempo de detalhar por que esse magnífico, mas diz assim: disse-lhe Jesus: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Diante da fala de Jesus, o jovem retruca e diz: disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Meus irmãos, 2 pontos importantes a serem trabalhados nessa fala. Primeiro, tudo isso aquele jovem guardou desde a mocidade. Meu irmão, minha irmã, instituição espírita Lar Francisco de Assis e de outras casas que nos acompanham pela internet agora. É preciso a gente entender a importância e a necessidade de priorizar a evangelização da infância e da juventude. Precisamos, como educadores, pais, tios, avós, tutores, educar, apresentar para os nossos filhos a Jesus.
Queria abrir aqui um parênteses para fazer um convite para você, em época de pandemia, com mais tempo. Nós temos um trabalho no YouTube chamado Evangelização Herança de Amor. São 56 minutos, onde a gente tenta, com argumentos pautados na doutrina dos espíritos, convencer os pais que o que você pode dar para o seu filho de melhor patrimônio é apresentar Jesus para ele logo na infância e também na juventude. Então, aquele jovem tinha um conceito religioso e agora ele perguntou o que está me faltando ainda. Mas vamos usar essa pergunta, o que me falta ainda, mostra que a religião, os processos religiosos, não são capazes de suprir as reais necessidades da alma. Não podem suprir. Não é a religião. É o que a religião produz em mim como aprendizado de amor. É claro que a religião é um caminho, é uma ponte. Mas não adianta ser religioso e não permitir que a minha religiosidade me leve a ser alguém espiritualizado. Na verdade, a palavra religião, ela vem do latim, né? Significa religare, com a intenção de religar o homem a Deus. Pois bem, então o jovem perguntou o que me falta ainda. Diz Jesus para ele: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Termina aqui o texto, meus irmãos, voltando àquela citação de entendimento literal da Bíblia. Tem gente pegando esse texto, se quer ser perfeito, vai, vende tudo que tens, traz para Deus, para a igreja, e terás um tesouro no céu. Meus irmãos, não foi bem assim. Essa fala era pontual, era para aquele jovem que tinha patrimônio e era apegado. Kardec vai fazer um comentário em cima desse texto, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, no item 7. Eu vou ler o comentário de Kardec, o lúcido comentário de Kardec, para a gente ir entendendo qual é a realidade da fala. Vamos lá. Diz assim: quando Jesus disse ao moço que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfaze-te de teus bens e segue-me. Vejam, não pretendeu, de certo, estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só a esse preço se obtém, mas apenas mostrar que o apego aos bens materiais é um obstáculo à salvação. O problema não está, meu irmão, no que você tem ou deixou de ter, e nem na quantidade do que você tem. Está na forma como você usa. Se você é apegado, você não vai usar da forma correta. Paulo de Tarso, quando escreveu a carta para Timóteo, primeira carta, capítulo 6, versículo 10, ele faz um registro importante dizendo assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Meu irmão, não é o dinheiro em si. O dinheiro pode ser bênção e pode ser maldição. Ele pode ser uma ferramenta, um instrumento de permuta de amor. Deveria ser. No entanto, ele pode ser também a nossa desgraça, se ele for mal utilizado, priorizando alimentar o apego. O problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. E aqui a gente vai encontrar uma outra passagem do Evangelho mal interpretada. Quando a gente, lá atrás, era o que costumamos chamar de o consolo do pobre. Quando diz que o rico não ia para o céu, não é? Rico não ia para o céu. Dizia assim, baseados naquele texto de Mateus, o Evangelho que vai dizer: é mais fácil entrar um camelo, passar um camelo no buraco da agulha, do que o rico entrar no reino do céu. Meus irmãos, se você está pensando no camelo que eu estou pensando, e na agulha que eu estou pensando, não passa, não passa. Seria impossível. Mas ele disse que é difícil, porque, na verdade, o camelo era uma linha, um fio de linha feito com pelo de camelo. Grosso, difícil de passar no buraco da agulha. Há outros estudiosos que dizem que buraco de agulha era uma fenda no muro de Jerusalém, aonde os mercadores que queriam passar sem pagar impostos tinham que se abaixar, tinha que empurrar para o lado, o camelo, o balaio caía, o tapete caía, mas passava.
Rico também vai para o céu. Não é o que você tem que vai definir se você vai para o céu ou não vai para o céu. É o que você faz com aquilo que tem e que sentimento você produz. Paulo de Tarso, completando o versículo de Timóteo, capítulo 6, versículo 10, diz assim: e nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e transpassaram-se a si mesmos com muitas dores. Meus irmãos, cuidado com uma tendência que nós temos de querer ganhar dinheiro com religião. Tem gente no meio espírita vendo no espiritismo um filão, uma maneira de ganhar dinheiro. Paulo afirma, vão se desviar da fé e vão se transpassarem com muitas dores. Talvez a dor da consciência, quando entenderem que o que nós temos deveria ser apenas instrumento de permuta de amor entre as pessoas. Pois bem, sigamos então para completar o comentário de Kardec. Diz assim: aquele moço, com efeito, se julgava quite porque observara certos mandamentos. E, no entanto, recusava-se a ideia de abandonar os bens de que era dono. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até o extremo de adquiri-la com sacrifício. O que Deus lhe propunha, o que Jesus lhe propunha, era uma prova decisiva destinada a pôr a nu o fundo do seu pensamento. Meus irmãos, era para ele, era pontual para ele pensar, porque ele estava sentindo falta de se aproximar mais de Deus. Completa Kardec. Ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto na opinião do mundo, não causar dano a ninguém, não maldizer do próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar seu pai e sua mãe, mas não tinha a verdadeira caridade. A sua virtude não chegava até a abnegação. Isso que Jesus quis demonstrar. Fazia uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. Meus irmãos, será que a gente espírita compreende nosso lema? Vou fazer um resumo rápido, numa sequência de ideias, para entender o que significa ser fora da caridade não há salvação. Vamos lá, básico. O que é salvação? Em qualquer religião. Qualquer religião. Salvação está linkada à felicidade eterna. Ponto. O Espiritismo nos mostrou, muito coerente com a fala de Moisés no deserto, que felicidade está numa relação direta com a gente compreender e aderir-nos à lei de Deus voluntariamente. É a questão 614, onde os espíritos dizem a Kardec que o homem só é infeliz quando ele se afasta das leis de Deus. Felicidade, meu irmão, não é um casamento, não é dinheiro no banco, não é patrimônio, não é beleza, não. Felicidade é uma compreensão e uma adesão voluntária à lei de Deus. Compreensão vai passar por esforço de pesquisa, de trabalho, de investimentos. Não é verdade? E a adesão também vai passar pelo sacrifício de tentar vencer aos poucos o velho homem e trocar o sistema pessoal de crenças para colocar no lugar dele as propostas desafiadoras de Jesus. Pois bem, então se felicidade está ligada à lei de Deus, então o céu vem de Deus. Questão 648. Kardec vai dizer para a gente, os espíritos vão responder a Kardec, que a mais importante das 10 leis que regem o universo, parte terceira do livro dos Espíritos, é a lei de justiça, de amor e caridade. Então, quando você começa a pensar em caridade, você linka a caridade como sendo o veículo da salvação. Sabe por quê, meus irmãos? Porque é pela caridade que eu aprendo o amor. Na verdade, quem salva é amor. Paulo de Tarso, mais uma vez Paulo, escrevendo a carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 15, ele vai exarar um pensamento que, claro, ouviu dos apóstolos. Ele vai dizer assim: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Essa lei de Cristo que ele se refere é a lei de amor. Então, quando eu levo a carga do meu irmão, isso não é caridade, eu estou conquistando o amor. A lei maior, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, fora da caridade não há salvação? Capítulo 11, item 4, Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim: amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós.
é a expressão mais completa da caridade. Então não está dizendo ainda entregar cestas básicas e nem trazer algo material. Ele está falando em amar o outro como nós os amamos e fazer pelo outro como gostaríamos que os outros fizessem por nós é a expressão mais completa da caridade. É claro que a caridade material vem como consequência, mas a mais importante é a gente tentar trazer esses dois ensinos do Cristo e aplicá-los no dia a dia, no trânsito, na família, no trabalho, na pandemia. Tá, porque resume os dois, todos os deveres do homem para com o seu próximo. E conclui assim, a prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo, que está na base do materialismo, que é a causa do apego. Quando adotarem para a regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reine a paz e a justiça. Então, na verdade, a caridade é o exercício do bem que leva a desenvolver o amor. É o amor que salva, meus irmãos. É esse o sentimento maior. Queridos, guarda o que eu vou dizer aqui agora. Nós viemos a esse planeta para aprender a amar. O objetivo da sua vinda, da minha vinda a esse planeta é aprender a amar. No grande laboratório dos relacionamentos. Voltando ao capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 6, item 8 agora, o Espírito Lázaro diz assim, em sua origem o homem só tem instintos. Quando os instintos começam a ficar depurados, ele tem sensações. Mais tarde, deu um probleminha. Voltamos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. É claro que o amor pode ser externado materialmente. Um abraço, o afeto, o afago, o carinho, o elogio, a palavra doce também é amor. No entanto, são expressões do amor. O amor é algo etéreo, não dá para definir. O amor não é palpável, é aquilo que, segundo o Espírito Lázaro, é sobrenatural. Então, quando nós pensamos, por exemplo, naquela carta que fala do amor de Paulo de Tarso, aos Coríntios, capítulo 13, a gente começa a perceber que se o seu amor não é sereno, não é amor calmo, não é amor, é apego. Entendemos, irmãos? Podemos avaliar se o seu amor não for um amor dedicado, não é amor, ele é apego. Porque o amor tem que exigir de nós um pouco em benefício do outro, abrir mão, compreendê-lo. Se o seu amor não for respeitoso, não é amor, é apego. Porque o amor, ele compreende o momento do outro, ele leva em conta situações, ele releva dificuldades. Se o seu amor não for responsável, não é amor, é apego. Os mais jovens, a moda agora é o tal do ficar, né? As pessoas não namoram. Ah, é minha ficante ou meu ficante. Ficar não é amor. Ficar é apego. Porque o amor, ele tem que ser equilibrado. Quando ele foge do equilíbrio, não é amor, ele é apego. Pois bem, segunda pergunta mais importante da palestra. Qual a proposta espírita de amor? É claro que a proposta do amor de Jesus. E qual foi o amor do Cristo, meus irmãos? O amor sacrificial. Lembram lá, João 15, versículo 13, diz assim Jesus: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Meus irmãos, aqui, deixa eu abrir um parênteses para a questão da interpretação literal. Pegamos esse texto e alguns outros periféricos e construímos. Eu digo construímos, fomos nós mesmos lá atrás. Tem uma fala de Emmanuel no livro Inspiração, que ele vai dizer que nós somos herdeiros de nós mesmos. Somos nós lá atrás, em outros corpos, tentando, de alguma maneira, entender Deus. Então, lá atrás, nós atrelamos ideias e criamos o salvacionismo. O Cristo veio ao planeta morrer por nós. O simples fato de aceitar a sua morte, a gente já estava salvo. Lembra disso? Os que foram evangélicos se lembram, não é? Pois bem, então, meus irmãos, observem bem. Na verdade, o salvacionismo foi uma construção. Na verdade, não foi isso que ele disse.
Não está dito isso. Não é o fato dele morrer. Aí a gente lembra, me lembrei do que eu ia falar, tinha dado um branco aqui. Uns anos atrás, agora, pouco tempo, nós vimos na televisão um grupo de religiosos fazendo uma prece que ficou conhecida como oração da propina. Agradecendo a Deus a propina. Meus irmãos, vejam só. E aqueles homens honestos, honestamente, se consideram salvos, porque aceitaram a Jesus. Então não há motivo para que eu tenha que trabalhar o auto-melhoramento. Meus irmãos, o salvacionismo é um engodo. Nós não seremos salvos sem o trabalho de autossalvação. Então, por exemplo, o que esse texto está dizendo? Não está dizendo o que nós entendemos. Diz assim, ninguém tem maior amor do que este, dar a vida, dar a própria vida em favor dos seus amigos. Está falando de morrer? Não. Está falando de dar a vida. Dar a vida é quando eu me desgasto pelo outro. Quando eu abro mão do meu tempo, do meu lazer financeiro, para ajudar o outro. Isso é me desgastar pelo outro. Isso é gastar a minha vida, dar a vida é isso. É claro que a morte na cruz também tem o seu simbolismo, teve sua importância fundamental para provar a gente que a vida é eterna. Mas, meus irmãos, é importante saber que o amor do Cristo é o amor que doa, é o amor que reparte. Me lembrei de Paulo de Tarso, escrevendo a carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 28. Paulo diz assim, veja que coisa curiosa. Paulo de Tarso, aqui está encarnado. Ele criou uma imagem, uma figura chamada nova criatura. Lembram disso? Está lá em 2 Coríntios 5, 17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Nova criatura. Nesse capítulo de Efésios, ele está falando da nova criatura. Mais tarde, ele, desencarnado, assume na codificação o nome de Paulo Apóstolo. O mesmo Paulo de Tarso. E ele vai ajudar Allan Kardec, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, formatar a ideia do homem de bem. O homem de bem e a nova criatura são as mesmas pessoas, com designações diferentes. Falando do homem de bem, Efésios 4, 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Meus irmãos, então nós trabalhamos com as mãos para fazer o que é bom, para repartir. O melhor e mais prático remédio para combater o apego. Repartir. Desafio lançado. Hoje ainda, abra o seu guarda-roupas. Encontre uma peça que você não usou nos últimos 6 meses. Tudo bem, roupa de inverno não, porque você pode estar precisando. Lava, passa, reprega os botões, ensacola e doa. Quando você começa a doar, você começa a se desapegar. O melhor remédio para vencer o apego é a doação, é repartir. Coragem para fazer? Vamos lá. Para a gente começar a fechar, então, eu tenho 7 minutos e 36 segundos. A visão espírita de desapegar para não sofrer. Em 3 níveis. Primeiro, nos ensinando, nos fazendo entender como viver bem, conviver bem com as coisas que não possuímos. Então a gente aprende a conviver com aquilo que nós não temos e conviver bem. Passou a Copa do Mundo aí uns anos atrás, ano passado, retrasado, e eu me lembro de as pessoas querendo comprar uma TV maior e não podendo. Então, começaram a ver de mau grado na televisão que tinham. Meus irmãos, você quer ficar infeliz? Vou te dar a fórmula da infelicidade. Depois você apaga. Basta começar a lembrar o que está faltando. Quer ficar feliz? Começa a agradecer o que você tem. Ensinamento espírita profundo, meus irmãos. Agradece pelo dia, pelos olhos que você te fez ver o dia, pela cama limpa que dormiu, pelo pão, pelo alimento, pela família, pela água potável na torneira. Comece a agradecer. Então, no primeiro nível, a gente aprende a desapegar para não sofrer, entendendo a conviver bem com as coisas que nós possuímos. No segundo momento, aprender a conviver, a desapegar para não sofrer, aceitando as perdas construtivamente. Meus irmãos, ninguém perde nada por acaso. Na maioria das vezes, pode ser, claro, uma imprudência,
mas na maioria das vezes é a gente reparando os prejuízos que causamos lá atrás. Aqui na nossa cidade, Vila Velha, da região, tem um telejornal da hora do almoço, aí deve ser o RJ1, né? Aqui é o ES1. E aí uma companheira que fazia trabalho de Uber, evangélica, aquelas irmãs fervorosas, né? Conheci algumas assim, e ela teve o carro roubado. Roubaram o carro dela no Uber. E aí o repórter entrevistando, e ela gritava, ela dizia assim: o meu Deus é poderoso, ele haverá de me devolver o carro, com aquela fé. E não achava o carro. Não achava. Será que Deus não ouviu o clamor daquela irmã? Será que Deus não quis escutá-la? Não, meu irmão, aquela irmã, a minha ideia, provavelmente foi aquela que no passado tomava as carruagens, roubava as pessoas, se arrependeu, entendeu o mal que fez. E agora vem para passar, para ter um carro roubado, para sentir na pele o que é tirar as coisas dos outros, sedimentar o conhecimento e nunca mais querer roubar ninguém. Meus irmãos, é preciso entender que prejuízos fazem parte. Não vou sair por aí buscando me prejudicar, mas eles acontecem como reparações. Assim como também acontece quando você ganha um prêmio na loteria. Você é sortudo? Não. O erário público te lesou indevidamente e agora, na lei de causa e efeito, ele te compensa. Terceiro nível último, desapegar para não sofrer, aprendendo agora a conviver bem sem as coisas que não possuímos. Lembra aquele meu amigo, comentei no começo, que perdeu no concurso da Promotoria Pública do Rio de Janeiro por um ponto? Meu irmão, minha irmã, ainda bem. Ainda bem que ele perdeu. Brincando, falo isso com ele. Porque ele é um camarada meio altivo, ele é meio arrogante na função que ele está. Uma boa função, na verdade. Meu irmão, se ele fosse promotor de justiça, não seria meu amigo. Não ia andar com gente como eu, entendeu? Ainda bem que ele não passou para continuar sendo meu amigo, porque é um amigo muito querido. Então, o Espiritismo nos ensina a conviver bem com as coisas que nós não possuímos. Pois bem, para terminarmos então no horário e despedir os companheiros para outra tarefa que começa às 8 horas, questão 625, Livro dos Espíritos, questão central do livro. Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e de modelo? A resposta é Jesus. E é esse Jesus que eu quero encerrar com uma fala trazida por Lucas no Evangelho, capítulo 9, versículo 53. 58, diz assim: as raposas têm seus covis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Meus irmãos, aquele que era dono do planeta, o governador do nosso planeta, Deus deu um planeta para ele. Não teve uma escritura, não teve nada, patrimônio nenhum. Tinha uma túnica, mas foi sorteada para cumprir uma profecia de Isaías, né? Ele foi crucificado nu. Não tinha nada, patrimônio algum, nenhuma escritura. Mas deixou para a gente o maior de todos os patrimônios. Nos deixou um evangelho. Que se nós tivermos a coragem de tentar entender e segui-lo, encontraremos a paz, o equilíbrio, a felicidade, venceremos o apego. Então, meu irmão, para terminar, desapegue. Desapega de tudo isso que tem te incomodado. Desapega e começa agora a viver uma nova vertente convidada pelo Espírito Santo. Ou pelo Espiritismo. O Espírito Santo é meu estado. Começar, meus irmãos, a partir de agora, ser aqueles que buscam um amor pleno. O amor de Jesus. Um amor que doa e que reparte. E que possa, então, Jesus, um amigo querido de todas as horas, nos envolver essa corrente do bem, para que, a exemplo de Francisco, né? Quando o companheiro cantava as músicas lá no começo, eu fiquei aqui escutando, teve uma canção que ele disse que há um Francisco dentro de nós, né? Que a gente possa, nessa noite, sair daqui para ser esse Francisco, para tentar desapegar das pessoas, das coisas materiais, através do exercício, através, inicialmente, da compreensão da necessidade do desapego, mas pelo exercício prático de repartir. Então, que possa Jesus, Nazareno, te abençoar, cada um dos internautas que estão aí nos acompanhando,
e que possamos sair daqui hoje com a fé renovada, mais serenos, mais consolados, entendendo que nós somos resultados e que podemos, sim, se quisermos, mudar de investimentos e colher melhores e mais agradáveis frutos. Então, que o Mestre Jesus te abençoe. Eu vou ter que me despedir dos companheiros, vou ter que sair da plataforma, mas a gente vai ter outra oportunidade, com certeza, mais para frente. Quem sabe a gente não conversa um pouco mais, não é? Então, que o Mestre te abençoe. Um abraço em todos os nossos irmãos queridos aí. Muita paz para a gente. Hélio, antes de você sair, gratidão mais uma vez. Volte sempre, seja muito bem-vindo sempre. Estou adorando te ouvir, estou adorando estudar com você. E outra coisa, eu também era evangélica, eu também fui evangélica. Você tinha comentado. Foi um grande desafio para mim desapegar, né, da religiosidade para poder aceitar a doutrina que veio para tirar esse véu da minha ignorância. E graças a Deus, aqui estamos, em nome do Cristo. Muito obrigada, meu irmão. Até a próxima. Gratidão. Meus amigos, eu agradeço a todos que aqui estiveram conosco mais uma vez na Corrente do Bem, que estão prestigiando toda quarta, toda sexta, todo domingo. E hoje o Hélio trouxe para a gente essa fala do amor de Jesus, do amor que doa, do amor que reparte, né? E ele falou tanto do desapego, e aí eu venho falar com vocês. Vocês estão vendo aí na tela que tem um QR Code, um códigozinho do lado da tela, onde está aparecendo a nossa imagem. Para mim aqui não aparece, mas eu acho que é do lado esquerdo da tela de vocês. E esse código é onde nós pedimos ajuda para a casa. Por quê? A casa está fechada fisicamente, mas nós temos despesas. Nós temos o imóvel do ambulatório que as despesas estão correndo. E a gente conta com a ajuda de vocês. Então, é aquele desapego, é o desapegar do pouco. Nós somos muitos, a gente vem falando aqui. Nós somos muitos que aqui estão, que ouvem depois essa live lá no nosso canal do YouTube. Se cada um aqui que está nos escutando desapegar de R$ 5, 5, 10, multiplica isso. Se não vai dar para a gente poder pagar as nossas despesas básicas, água, luz, IPTU e o aluguel do imóvel do nosso ambulatório social. Então, a gente conta com a ajuda de vocês. Esse é um desapego que nós podemos fazer. É abrir mão, talvez, daquela despesa que nós tínhamos toda semana com o lanche fora de casa e que hoje não estamos podendo fazer, porque estamos nesse recolhimento, pegar esse valor e falar assim, bem, se antes eu podia gastar para poder fazer o lanche, então agora eu vou doar para o Lar Francisco de Assis. O Hélio falou aí do desapego da roupa, mas eu lanço para vocês um outro desafio. Eu lanço para vocês o desafio do desapego do item de higiene pessoal, de material de limpeza, ou de caixa de leite, para poder nos ajudar a completar as cestas básicas que estamos entregando. Nós já estamos aí no 3º mês de entrega de muitas famílias que o lar já vinha dando assistência, outros são pessoas que perderam o emprego ou que estão sem condição de trabalhar e o lar está mantendo com alimentos e aí a gente leva também complemento de material de higiene pessoal e material de limpeza. Mas para isso a gente precisa da ajuda de vocês. Então, quando acabar essa live, vai ali na sua despensa, vê ali, se pode tirar um papel higiênico, se pode tirar um detergente, se pode tirar um sabão em pó, se pode tirar um sabonete, quantos litros de leite, quantas caixinhas de leite você pode tirar. Ou se você, quando for esse final de semana no supermercado, se puder comprar,
É esse amor de Jesus. É o amor do doar. É o amor do repartir. É isso que o Hélio está dizendo para a gente. Eu, na minha época da doutrina evangélica, eu ficava pensando muito, né, nesse dízimo que nós tínhamos que dar para a igreja. E o dízimo que Jesus nos convida agora é a gente pegar aquilo que nós temos, aquilo que nós podemos. Nós podemos doar agora o nosso tempo na casa espírita, não estamos podendo, mas estamos aqui na live. Mas nós podemos também pegar aquilo que nós temos nesse momento e percebemos que sobra um pouquinho e doar para quem precisa. Então, se você puder fazer esse exercício de desapego ou da doação em espécie para o Lar Francisco de Assis manter suas despesas, ou de algum item para completar as doações de cestas básicas para os assistidos da casa, você pode depositar direto na conta ou entre em contato com a gente nas redes sociais para saber o local aonde você vai entregar, tá bom? Então vamos agora à nossa prece final, onde nós vamos convidar a todos a unir as nossas intenções, corações e prece para agradecer. Agradecer pelo ensinamento que hoje tivemos, agradecer por esse despertar que eu tenho certeza que muitos se identificaram com essa fala, assim como eu me identifiquei. Mestre Jesus, amigos e companheiros espirituais, de joelhos em espírito, aqui agradecemos pelo encontro da noite de hoje. Obrigada, Senhor, por toda a palavra que tocou no nosso íntimo. Que possamos tomar a iniciativa de darmos o primeiro passo, a olhar tudo aquilo que temos condição de desapegar. Não só o desapego físico, mas também desapego de emoções, sentimentos, que vêm nos torturando, nos magoando e nos adoecendo. Ajude-nos, Senhor, a ter esse olhar que Jesus tem por cada um de nós, do repartir, do amparar, do ajudar, sempre que necessário. Abençoados sejam todos os lares que aqui estão na noite de hoje. Abençoados sejam aqueles que nesse momento trazemos mais uma vez em nossos pensamentos. E que nessas águas sejam colocados o remédio que precisamos para fortalecer o nosso íntimo, dando-nos a coragem de sermos cada dia melhor. Sê conosco, Senhor. Que Francisco de Assis, querido amigo, caminhe conosco nos próximos dias, ombro a ombro, nos ajudando a nos esforçar, a reconhecer tudo aquilo que temos condição de melhorar. Que Jesus nos guarde, nos proteja e permaneça conosco hoje, agora e para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigada a todos pela participação dessa noite. Aguardamos vocês na próxima sexta e não esqueçam do exercício do desapego. Tanto o Lar Francisco de Assis como muitos irmãos estão aguardando vocês. Paz e bem a todos.